Regra para uso dos bondes ou Como comportar-se no bonde, de Machado de Assis. Esta crônica foi escrita no século XIX, quando o bonde era o principal meio de transporte coletivo da época. Vamos lá? Ocorreu-me compor umas certas regras para o uso dos que frequentam os bondes. O desenvolvimento que tem tido entre nós este meio de locomoção, essencialmente democrático, exige que ele não seja deixado ao puro capricho dos passageiros. Não posso dar aqui mais do que alguns extratos do meu trabalho. Basta saber que tem nada menos de 70 artigos. Vão apenas 10. Artigo 1º. Dos encatarroados. Os encatarroados podem entrar nos bondes com a condição de não tossirem mais de 3 vezes dentro de 1 hora. E no caso de pigarro, 4. Quando a tosse for tão teimosa que não permita esta limitação, os encatarroados têm 2 alvitres: ou irem a pé, que é bom exercício, ou meterem-se na cama. Também podem ir tossir para o diabo que os carregue. Os encatarroados que estiverem nas extremidades dos bancos devem escarrar para o lado da rua, em vez de fazerem no próprio bonde, salvo caso de aposta, preceito religioso ou maçônico, vocação, etc, etc, etc. Artigo 2º. Da posição das pernas. As pernas devem trazer-se de modo que não constranjam os passageiros do mesmo banco. Não se proíbem formalmente as pernas abertas, mas com a condição de pagar os outros lugares e fazê-los ocupar por meninas pobres ou viúvas desvalidas, mediante uma pequena gratificação. Artigo 3º. Da leitura dos jornais. Cada vez que um passageiro abrir a folha que estiver lendo, terá o cuidado de não roçar as ventas dos vizinhos, nem levar-lhes os chapéus. Também não é bonito encostá-los no passageiro da frente. Artigo 4º. Dos quebra-queixos. É permitido o uso dos quebra-queixos em 2 circunstâncias. A primeira, quando não for ninguém no bonde, e a segunda, ao descer. No século XIX, os charutos de má qualidade eram chamados de quebra-queixo. Artigo 5º. Dos amoladores. Toda pessoa que sentir necessidade de contar os seus negócios íntimos, sem interesse para ninguém, deve indagar do passageiro escolhido para uma tal confidência se ele é assaz cristão e resignado. No caso afirmativo, perguntar-se-lhe-á se prefere a narração ou uma descarga de pontapés. Sendo provável que ele prefira os pontapés, a pessoa deve imediatamente pespegá-los. No caso, aliás, extraordinário e quase absurdo de que o passageiro prefira a narração, o proponente deve fazê-lo minuciosamente, carregando muito nas circunstâncias mais triviais, repelindo os ditos, pisando e repisando as coisas, de modo que o paciente jure aos seus deuses não cair em outra. Artigo 6º. Dos perdigotos. Reserva-se o banco da frente para a emissão dos perdigotos, salvo nas ocasiões em que a chuva obriga a mudar a posição do banco. Também podem emitir-se na plataforma de trás, indo o passageiro ao pé do condutor e a cara para a rua. Artigo 7º. Das conversas. Quando 2 pessoas sentadas à distância quiserem dizer alguma coisa em voz alta, terão cuidado de não gastar mais de 15 ou 20 palavras, e em todo caso sem alusões maliciosas, principalmente se houver senhoras. Artigo 8º. Das pessoas com morrinha. As pessoas com morrinha podem participar dos bondes indiretamente, ficando na calçada e vendo-os passar de um lado para o outro. Será melhor que morem em rua por onde eles passem, porque então podem vê-lo mesmo da janela. Artigo 9º.
dá passagem às senhoras. Quando alguma senhora entrar, o passageiro da ponta deve levantar-se e dar passagem. Não só porque é incômodo para ele ficar sentado, apertando as pernas, como porque é uma grande malcriação. Artigo 10º do pagamento. Quando o passageiro estiver ao pé de um desconhecido e ao vir o condutor receber as passagens, notar que o conhecido procura o dinheiro com certa vagarez ou dificuldade, deve imediatamente pagar por ele. É evidente que se ele quisesse pagar, teria tirado o dinheiro mais depressa. Machado de Assis, nosso grande escritor brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu na mesma cidade em 29 de setembro de 1908. Foi um escritor brasileiro considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores um dos maiores, se não o maior nome da literatura do Brasil. Escreveu em praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista e crítico literário.